Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Assim seja. Neste momento pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora desta casa. Senhor, envia-nos a força da saúde. Minha mente é capaz de enviar ao corpo emissões de melhora, mas precisa de força que vem de ti, que a sustenta, retempera, renova e eleva. Tu é vitalidade, esplendor, alegria, e a ninguém queres doente. Por isso, mentalizo a força da saúde, renascendo em ti e tocando em mim. Energia de alta potência atinge todas as minhas células, órgãos e sistemas, eliminando toxinas e impurezas. Demoro-me na contemplação desta força maravilhosa e regulariza o meu organismo. Focalizo agora a parte mais afetada. Vejo calmamente a força de saúde dirigindo-se para este ponto, penetrando e restabelecendo a normalidade. Repetirei esse exercício sempre que necessário, certo de que quando maior for a fé, mais obterei êxito. Fortifica a minha mente, abençoa-me. Agradeço-te a força da saúde. Obrigado. Obrigado. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos concentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Wagner. Deus o abençoe. Prezados irmãos, boa noite. Uma alegria muito grande ver a nossa casa cheia aí com a presença dos irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. E hoje nós vamos trazer um tema que volta e meia ele vem à mídia, vem à tona, desperta curiosidade, desperta boatos, né? E é interessante esses temas que surgem, que estão na atualidade. É interessante nós entendermos e compreendermos qual a visão do Espiritismo sobre esses temas, o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre esses temas. Em especial hoje, então, vamos falar sobre a vida extraterrestre. O que o Espiritismo tem a dizer sobre a existência ou não de vida extraterrestre. E nós vamos ver já num primeiro momento que desde a época do Cristo, nós já tínhamos anúncios, né, trazidos pela mensagem do Cristo sobre isso. João, no capítulo 14, versículos 1 e 2, nos diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E aí, então, a gente busca na codificação, na base doutrinária espírita, alguma coisa sobre isso, e é óbvio que nós vamos encontrar partes, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e dos demais livros da codificação que vão nos trazer uma noção sobre a existência de vida em outros planetas, em outros orbes. Eu vou utilizar esse termo orbe, né, como sinônimo de planeta, porque é o termo mais utilizado na codificação. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3,
quando Kardec cita os temas ali que falam sobre a criação, nós vamos ver a partir da questão 55 do Livro dos Espíritos, né, pontos que vão nos esclarecer sobre a existência ou não de vidas em outros orbes. Da mesma forma, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver também sobre a pluralidade dos mundos, né, a classificação dos planetas, né, a classificação dos orbes. Então vamos passar a entender por esta possibilidade de existência de vida, não só aqui na Terra. Seria muita prepotência nossa acreditar que num universo com milhões de galáxias e milhões ou bilhões de planetas, só o nosso estaria apto a ter vida, né? Só aqui seria o local escolhido para que existisse algum tipo de humanidade. Então a gente vai ver, através do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que todos os orbes eles têm uma finalidade. Todos os planetas eles têm uma finalidade. E dentro da classificação lá dos planetas, começando pelos mundos primitivos, depois pelos mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, né, pelos mundos felizes ou ditosos e os mundos superiores ou divinos, né, a gente vai entender que dentro desta gradação, né, desta classificação, a gente tem diferentes constituições de meio físico, né, em cada um desses locais. E, por consequência, também das zonas espirituais de cada planeta, de cada região, de cada orbe. Então, nós já falamos aqui em outras oportunidades sobre as esferas espirituais da Terra, e cada orbe tem a sua esfera espiritual. E lá estarão espíritos, né, que se assemelham, que vibram, que sintonizam com aquela determinada região, com aquele determinado planeta. Lembrando sempre que quanto mais atrasado for este planeta, né, na escala evolutiva, mais material a sua constituição vai ser, e por consequência espíritos que estão iniciando ainda a caminhada evolutiva, que estarão compondo a gama de espíritos desse local. Quanto mais avançado for este orbe, quanto mais avançado for este planeta, lá estarão espíritos também mais avançados na sua caminhada evolutiva. E por consequência, nós sabemos que do nosso ponto de vista, quanto maior a evolução, mais desmaterialização a gente tem. Menos material, não é que não exista matéria. Há uma matéria mais sutil, não perceptível à nossa condição evolutiva. E aí pode estar o segredo de por que muitas vezes os cientistas, as sondas espaciais, né, não conseguem perceber vida em orbes mais próximos da Terra. E nós vamos ver aqui, dentro desse nosso espaço de tempo, aqui desse nosso curto espaço de tempo e dessa nossa conversa, algumas características de civilizações, de origem, de ordens de espíritos que habitam determinados planetas. E qual é a constituição, então, dos espíritos que habitam esses planetas. E aí nós vamos nos ater a planetas aqui do Sistema Solar. Lembrando que existem outros sistemas solares, que existem outras galáxias. Né? Então há uma infinidade, há uma vastidão muito grande de possibilidades. E aí depois talvez a gente converse alguma coisinha sobre os avistamentos extraterrestres que volta e meia surgem aí na mídia, né? Possibilidade de existir ou não esses avistamentos. Mas a nossa ideia aqui, o nosso objetivo, é trazer esse conhecimento dentro do que a doutrina espírita nos fala e dentro desta ideia da classificação, da gradação, tanto dos espíritos, né, trazida por Kardec, nos apresentada por Kardec, compilada por Kardec,
quanto da pluralidade dos mundos, da gradação também desses mundos, né? E isso já nos dá a ideia básica, então, como eu falei, dessas diferenças que existem entre cada um desses planetas. E aí também entra a questão que é tão falada, né, e que se torna meio cíclica. A gente fala tanto de transição planetária, né? Nós sabemos que o planeta Terra ele é um mundo de provas e expiações que está caminhando para um mundo de regeneração. Por consequência, né, toda esta evolução que é física e é moral, principalmente moral, mas é física também, né, coloca uma barreira para determinados espíritos. Porque se o mundo evolui, como eu falei, os habitantes desse mundo têm que estar em sintonia, têm que estar em condizência com a elevação moral daquele orbe. Então, por isso que se fala tanto da necessidade de reforma íntima, da necessidade de nos melhorarmos, para que a gente possa acompanhar a evolução do planeta e talvez seguir reencarnando aqui nesse orbe. Porque senão, assim como alguns irmãos vieram há um tempo atrás para nos auxiliar e passaram de outros mundos a reencarnar aqui, também nós seremos convidados a reencarnar em outras esferas espirituais, porque não sintonizamos mais com a vibração do nosso planeta. E talvez, aqui, tudo são suposições, porque não temos como afirmar com certeza, talvez a nossa origem, ou a origem de alguns aqui, enquanto criados, lá quando foram criados espíritos, não tenha sido a Terra. Talvez já tenhamos reencarnado em outros orbes. Talvez tenhamos origem em outros orbes. Parece meio estranho e meio delirante, vamos dizer assim, mas isso está aqui, na questão 56 do Livro dos Espíritos, nós temos a mesma constituição física dos diferentes globos, não de modo algum se assemelham. E aí, na questão 172 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? E os espíritos vão respondendo: não. E aí tem a complementação que eu trago aqui em forma de esquema, né? As reencarnações elas ocorrem nos diferentes mundos, conforme o nosso grau evolutivo, e nós mudamos de planeta, de orbe, né? Nós passamos a reencarnar em outros orbes, conforme progredimos moralmente. Então, muitas vezes, a nossa evolução espiritual vai ser mais rápida do que a evolução espiritual do planeta. Por consequência, na erraticidade, ou seja, quando estamos desencarnados, nós vamos ser atraídos para regiões conforme a nossa faixa de vibração, conforme a nossa sintonia. E se já cumprimos uma etapa evolutiva, de repente, né, que já não comportamos mais a vibração desse planeta, talvez nós vamos ser atraídos para regiões espirituais de outros planetas. Isso tudo já estava lá na codificação de 1800 e pouquinho. E nos parece muitas vezes um tema ainda que a gente tem uma certa dificuldade de entender e de digerir, né? Mas os espíritos superiores que auxiliaram na codificação nos deram um entendimento sobre isso já naquela época, né? E a gente vai ver algumas literaturas complementares, né, que corroboram todo esse ensinamento e nos trazem mais detalhes sobre isso. Lembrando que a base doutrinária é sempre os livros da codificação. Mas é importante, nós temos várias obras complementares de espíritas sérios, de médiuns sérios, né, que também contribuíram muito. Entre eles a gente pode destacar Chico Xavier, né, que teve um trabalho muito significativo através das psicografias de Emmanuel e da própria mãe dele, né, contribuições sobre esse tema e sobre tantos outros, né, que nos parecem difíceis
de entender. O objetivo também desta conversa nossa é justamente despertar a curiosidade dos irmãos para que procurem nesses livros entender o que a doutrina tem a dizer sobre essa questão da vida em outros planetas. Quando o nosso planeta passa de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, né, espíritos de diferentes grandezas, vamos dizer assim, de diferentes classificações evolutivas, né, buscaram auxiliar nessa transição. Da mesma forma que está ocorrendo hoje, nesse cenário que nós temos de transição para um mundo de regeneração, também espíritos superiores vêm muitas vezes à Terra em missão, reencarnam aqui, até alguns deles, para trazer contribuições. E esses espíritos, nós vamos ver que a origem deles não são as zonas espirituais da Terra. São zonas espirituais de outros planetas, né? Então, talvez, grande parte dos irmãos já tenha ouvido falar dos exilados de Capela. Né? Quem é que já ouviu falar aí sobre os exilados de Capela? Tá? São espíritos que não acompanharam, de certa forma, a evolução do local onde estavam, né, na constelação de Capela, e por todo esse processo evolutivo e necessário que todos nós estamos sujeitos, foram convidados, né, tiveram a oportunidade de vir para a Terra, um mundo ainda atrasado, ainda, né, dando seus primeiros passos para contribuir, né, significativamente com o desenvolvimento da nossa sociedade, com o desenvolvimento de toda a estrutura. E aí nós temos, então, através desses irmãos que reencarnaram aqui na Terra, muitas contribuições, né, que são atribuídas, né, civilizações que estiveram, que passaram por aqui e que deixaram, né, sua marca, todo o seu legado de conhecimento e contribuíram para a evolução espiritual. Então nós temos interação, é uma demonstração, né, desta interação das zonas espirituais dos diferentes planetas e da possibilidade de reencarnação de espíritos em planetas diferentes daqueles em que era o comum deles estarem reencarnando. Essas ideias e essas mensagens, elas foram trazidas por Emmanuel através do Chico no livro A Caminho da Luz. Então quem quiser pode procurar, essa literatura é disponível na internet, né? Pode procurar e ler e se inteirar melhor sobre toda esta interação que houve com esses irmãos oriundos lá de Capela. E aí nós vamos ver, então, agora já partindo, para os planetas mais próximos aqui, vamos dizer assim, que não são tão próximos, né? Mas ter uma ideia sobre Marte e sobre Júpiter. E alguma coisinha aqui a gente vai ver também sobre Saturno. E é interessante que tenhamos em mente que, apesar de muitas vezes algum desses planetas ser mais avançado que o nosso, né, e até sobre Marte há uma divergência, algumas correntes, né, defendem que Marte é um planeta mais atrasado que o nosso, outras correntes mais recentes defendem que Marte é um planeta um pouco mais evoluído que o nosso, né? Isso não nos importa, esse detalhe, se realmente é mais avançado ou não faz grande diferença para o que nós temos que ter em mente, porque não é esse o nosso objetivo. O que importa é entendermos que há também uma progressão dos mundos e que esta progressão dos mundos dá a possibilidade tanto dos seres que estão encarnados nesses locais, quanto os seres que estão desencarnados nas zonas espirituais desses orbes, evoluírem. E aí entra essa questão. Dentro da evolução dos mundos, apesar de nós termos mundos mais avançados que o nosso,
estes mundos ainda exigem um corpo físico, né? Nós só não vamos ter a necessidade da reencarnação quando atingirmos a perfeição, a pureza, né? Então, mesmo nos mundos felizes, há um corpo físico. Obviamente que esse corpo físico é muito mais sutil e muito mais etéreo do que aquilo que nós conseguimos perceber. Porque a matéria que constitui é uma matéria diferente do que a nossa capacidade científica, vamos dizer, e de percepção nos possibilita. Então, esta questão nos faz, muitas vezes, a gente não conseguir perceber estes irmãos, né? Lembrando que o próprio perispírito, ele é matéria, né? Então, a nossa ideia de matéria, nós temos que ampliar a nossa visão e não lembrar só do que é sólido para nós aqui, né? Não podemos restringir a nossa concepção. Isso a doutrina nos explica e nos dá detalhes, né? Talvez a compreensão seja um pouco difícil assim nesse curto espaço de tempo. Mas nós temos que ter em mente que existe matéria em outras formas que não as que nós conhecemos. Existe matéria de formas que os nossos órgãos, né, do nosso corpo físico não conseguem ainda perceber. Que os nossos instrumentos, né, científicos, os nossos aparelhos não conseguem perceber. Então, determinados avistamentos, né, determinadas situações só ocorrem, né, quando isso, na realidade, quando é permitido por esses irmãos. Porque a capacidade deles acaba sendo maior que a nossa, né? E toda essa interação, essa possibilidade, assim como nós nos lançamos no espaço buscando respostas, né, é de admitirmos que irmãos de orbes mais avançados também se lancem no espaço, ou até mesmo de orbes na mesma condição da nossa, né, se lancem ao espaço para procurar essas respostas. Só que, às vezes, a nossa capacidade limitada não nos concede a condição para que a gente perceba eles. Então, Maria João de Deus, através do Chico, Maria João de Deus é a mãe, né, a última encarnação dela é a mãe do Chico Xavier. Já desencarnada, Chico psicografa o livro Cartas de uma Morta, né, atribuído à sua mãe, e nesse livro tem relatos sobre a civilização de Marte e de Saturno, né, detalhes da constituição, e é um livro que não é da base da codificação, mas dentro do princípio lá que Kardec nos ensinou, né, de passar pelo crivo e de ver toda a obra do Chico, a gente tem que considerar tudo que está ali. Também, no livro atribuído a Ramatiz, um livro de Hercílio Mais, também há a descrição de Marte como uma civilização mais evoluída que a nossa. Então, isso são pontos para a gente refletir, para a gente buscar entender se realmente é ou não temos como confirmar. Mas estes relatos espíritas em série, de espíritos de um certo grau de envergadura, nos demonstram uma certa... Né, quando esses relatos eles se direcionam no mesmo sentido, nos dão a ideia que são verdadeiros, né? E a explicação, então, para que não se encontre vida em Marte, né, porque a NASA vá lá e não encontre vida em Marte, até o momento, é justamente essa da nossa capacidade de percepção, da nossa capacidade científica, né? Mas lá existe uma civilização e existe, né, irmãos encarnados e irmãos desencarnados, como aqui, com uma outra constituição de matéria que não é perceptível a nós. A tecnologia deles mais avançada consegue, né, fazer com que os nossos olhos, vamos dizer assim, não os percebam. Já na Revista Espírita, e aí voltando então para Kardec,
para a gente ver que não são só divagações, né, que a gente tem sobre a vida em outros planetas. Na Revista Espírita de 1858, né, principalmente nos artigos Júpiter e alguns outros mundos e a descrição de Júpiter, Kardec nos traz, então, revelações dos espíritos sobre a constituição de Júpiter, sobre os irmãos que ocupam aquele orbe. E aí nós vamos ver, então, as características aí do corpo e da matéria em Júpiter, como sendo bem mais leve, e isso nos dá a ideia de um mundo mais avançado que o nosso, com uma locomoção fácil, onde esses espíritos praticamente se deslocam, né, por volitação, que a gente chama, né, sem tocar o solo, né, praticamente flutuam, né, no solo, e nos dá a ideia de uma desencarnação muito suave. E aí entra todo um ensinamento dentro da doutrina que bate, né, que se direcionam no mesmo sentido. Se o planeta é um planeta mais evoluído, não há necessidade do sofrimento. Se não há necessidade do sofrimento, a questão do desencarne, obviamente, vai ser mais tranquilo, mais suave. Então, não está nada em desacordo com o que Kardec anteriormente tinha falado. Pelo contrário, só reafirma todo o ensino que já tinha sido passado. Então, Júpiter seria uma civilização avançada, né, um mundo já praticamente na condição de um mundo ditoso, de um mundo feliz, onde a sociedade é elevada, regida por espíritos puros que orientam os mundos inferiores, e aí a finalidade da civilização existente em Júpiter é justamente essa, de fazer o progresso de mundos menos avançados que ele, né? A ausência das doenças, do ódio, das guerras, né? E o predomínio do progresso moral e da caridade. A atmosfera e o clima de Júpiter, né? O ar é puro, é leve, é salubre, a natureza é muito harmoniosa. E então todas essas características, pessoal, nos demonstram uma civilização mais evoluída que a nossa. E aí entra a mesma questão. Muitas vezes nós não vamos ter a capacidade de percepção por causa das nossas limitações. Algumas demonstrações científicas dessas questões de Júpiter, a própria questão da densidade. A densidade em Júpiter é muito menor que a da Terra. Então, bate com o que os espíritos falam. Então, dentro das nossas limitações, né, físicas, a gente vê que as coisas elas vão se entrelaçando, né, e vão caminhando justamente para o que os espíritos nos revelam. Então, mais importante do que a gente saber se realmente existem ou não vida em outros planetas, né, e mais importante do que encontrar ou verificar se determinada situação que foi exposta, determinado avistamento, realmente é um ET ou não é, um extraterrestre, é um irmão de outro planeta. Mais importante que isso é a gente entender a necessidade da nossa evolução, a necessidade do nosso progresso, para que a gente consiga desfrutar todas essas realidades e belezas que são trazidas nesses relatos, destes mundos mais evoluídos que nós. Né? Desfrutar da qualidade de vida que os irmãos que habitam esses mundos têm. Isto é uma realidade, a existência de vida em outros planetas é uma realidade. Né? A constituição física muitas vezes não é perceptível por causa da nossa limitação. Porém, dentro dos preceitos da doutrina, a gente sabe como os mundos são, né? Que até determinado ponto predomina o mal, e depois de determinado ponto, o bem vai superando o mal, né? E todos os sofrimentos eles vão diminuindo. Toda esta necessidade, todos esses problemas que a gente tem aqui na Terra, em outros orbes, em outros mundos mais avançados, eles não existem. A harmonia é muito maior.
E o que a gente precisa para chegar nesse ponto? Amor, caridade, humildade e perdão. Esses são os pilares para que a gente consiga evoluir. Amar o próximo, né? Trabalhar a caridade no mais amplo aspecto, ser humilde, né? Não orgulhoso, não vaidoso, não egoísta, né? E exercitar o perdão. Exercitar o perdão incondicionalmente. O Cristo nos ensinou isso aqui em sua passagem pela Terra. E nós temos que aprender, nos falta bastante ainda para isso, mas temos que trabalhar dia a dia, para entendermos que somos falhos, todos nós que estamos aqui, somos falhos, temos os nossos defeitos, estamos ainda na caminhada, na nossa trilha espiritual, né, para atingirmos a perfeição. E essas dificuldades, as desavenças, né, os rancores, os ódios que muitas vezes nós temos inexplicavelmente, que talvez tenham origem em outras vidas, elas existem para nós e existem para o próximo. E se nós seguirmos alimentando isso, nós talvez sejamos os futuros exilados de Capela, e não de Capela, né, mas da Terra, indo para um mundo primitivo, ou para um mundo no início de uma fase de provas e expiações, para tentar auxiliar aquela sociedade e nós reavermos todo esse ódio e rancor que ainda estávamos guardando. Então a importância de entender esta possibilidade de vida em outros planetas é esta. É abrir os nossos olhos para a necessidade de reforma íntima e para a necessidade de evolução. Temos que nos libertar do egoísmo, do orgulho e de todos esses males que só nos prejudicam. Então, que a gente possa refletir e possa almejar mundos felizes, mundos ditosos, né? Num futuro, mundos superiores também, né? Agora, para isso, nós precisamos de trabalho. Precisamos nos lapidar, precisamos esquecer o que o irmão nos fez, porque nós também fizemos alguma coisa para o nosso irmão. E às vezes se a gente fica remoendo, fica trabalhando em cima daquilo ali, daquele ódio, daquele rancor, isso só nos afeta e nos prejudica. Então que a gente possa abrir o nosso horizonte, abrir a nossa visão para essa possibilidade de existência de vida em outros planetas e principalmente por essa possibilidade de uma vida melhor em outros planetas. E também almejar para o nosso planeta que ele possa abrigar espíritos melhores. Que nós, de repente, possamos continuar a nossa caminhada nas esferas espirituais da Terra, né, auxiliando o próximo e nos ajudando mutuamente. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham uma ótima semana. Tivemos os ensinamentos que nos foram muito bem transmitidos pelo nosso irmão Wagner. Possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, nos hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, onde nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite. A seguir, passaremos aos trabalhos da fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passe
E solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Assim seja.